Amanheceu aqui no meu sertão, já posso ouvir os passarinhos a cantar, e na comunheira do paiol o galo canta para todos despertar. Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Shalom. Shalom quer dizer a paz do Senhor. Que esta paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, seja conosco neste dia que se inicia. Para mim é um motivo de alegria, satisfação, poder visitar a cada uma das famílias através deste culto doméstico. O nosso Deus abençoe de uma forma muito especial a todos vocês que dão crédito, que permite, com que nós falamos até você, a sua família, e você não ouve um culto doméstico como esse apenas para ouvir, mas você ouve de fato para ser abençoado. Se nós vamos a uma repartição qualquer para ver falhas, nós vamos sair de lá com muitas falhas que a gente viu, anotadas, mas se nós vamos em algum lugar como a uma igreja, se nós vamos assistir um culto doméstico como esse para ver bênçãos, com certeza você vai ver muitas bênçãos, você vai ser abençoado e o seu dia vai ser repleto de maravilhas do Deus vivo. Então estamos juntos como uma família, como famílias da fé, neste dia que se inicia com fé para vencer. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Nós vamos então neste momento ouvir um hino que vai nos estimular, nos abençoar, que vai nos trazer regozijo para este dia que é um presente de Deus. Ouça e seja abençoado. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo em perto, bem junto a mim.
nós ouvimos um hino como esse logo no raiar do dia e nós ficamos meditando nisso durante todo o dia, né? Graças a Deus, que Deus continue nos abençoando. Eu gostaria de convidar a todos para lermos a Bíblia juntos. Você que já está aí com a sua Bíblia, vamos abrir em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Esta é a escritura que nós vamos meditar um pouquinho nela nesta manhã e que Deus possa nos abençoar. 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, diz assim, ó: E tudo isso provém de Deus. Posso ler e comentar juntos? Vamos fazer isso? E tudo isso provém de Deus. Tudo isso. Esse dia que nós recebemos como presente, isso provém de Deus. Ah, mas e as lutas, as dificuldades? Sim, provém de Deus como uma permissão de Deus, né? E eu tenho certeza que isso são bênçãos disfarçadas, né? Jamais podemos orar a Deus pedindo que Ele tire de nós as lutas, porque se Ele tirar de nós as lutas, automaticamente Ele tirará as nossas vitórias. Como poderemos ter vitória se não tivermos lutas, né? Se não estivermos lutando? Mas a palavra de Deus, tudo isto provém de Deus. Tudo na vida de um cristão provém de Deus, que nos reconciliou, né? Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ah, então você não tem mágoa, né? Ele nos reconciliou em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, né? Reconciliou consigo mesmo e nos deu e nos colocou dentro de nós o ministério da reconciliação. Isso é lindo. Isso quer dizer que nós não carregamos mágoas, né? Isso quer dizer que nós não levantamos em um dia, não levantamos da cama, né? Nós não levantamos em um dia como este, com mágoas dentro do nosso coração. A própria Bíblia diz, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você nunca vai dormir magoado, com raiz de amargura, com um peso no coração. Não, isso não. Isso não faz parte da rotina, da vida de um verdadeiro cristão. Ele nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Já pensou? Deus estava com Cristo, né? Estava em Cristo reconciliando o mundo, mas não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Veja isso, irmãos. Isso anima o seu dia, né? Você já levanta já pensando nisso. Olha, Deus não imputou em mim o meu pecado. Por mais que eu errei ontem, eu deslizei ontem, eu falhei ontem, mas Deus jamais nos imputa em nós o pecado, né? Por que Ele não faz isso? Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, aquele dia no Calvário, né? Podemos lembrar disso. Não lhes imputando o pecado, não lembrando, não considerando, né? E pôs em nós, novamente ele diz, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte, esse é o maior destaque deste culto doméstico, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Recentemente falamos aqui num culto doméstico sobre o autoritarismo, ou seja, o excesso de autoridade, né? O abuso da autoridade. É muito comum ver esta palavra nos dias em que nós vivemos. O excesso de autoridade, o abuso de autoridade.
Mas e de fato a autoridade? O que é a autoridade? Eu gostaria de falar um pouquinho nisso, tomando por base a escritura que nós lemos, né, juntando o fato de nós sermos embaixadores de Cristo. Claro que um embaixador é uma autoridade, né, e nós sempre temos que estar com os olhos nisso, no natural. No espiritual, a nossa autoridade é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma autoridade divina. Mas o que é a autoridade? A autoridade é o direito ou o poder de ordenar, de dar as ordens, né? De decidir, de atuar. Isso é a autoridade. E um embaixador, como eu disse, é uma autoridade. Um embaixador é uma pessoa que representa um país dentro de outro. E aquela pessoa é uma pessoa, aquele embaixador é uma pessoa muito respeitada. De fato que, quando se escolhe um embaixador, precisa-se ter muitos critérios, precisa-se, aquele que escolhe, eu creio, não pesquisei sobre isso, mas eu creio que no nosso caso, no nosso sistema de governo, quem escolhe certamente é o presidente da República. De sorte que quem escolhe um embaixador precisa-se ter muitos critérios, porque aquele embaixador ele vai representar aquele país em outro. O embaixador do Brasil em outro país, em outro estado, né, em outro país. De forma que o que aquele embaixador fala, aquilo tem peso. Ele não fala, ele não abre a sua boca simplesmente para falar, mas quando ele abre, um embaixador, um verdadeiro profissional embaixador, quando ele abre a sua boca para falar, existe muito respeito pelo que está sendo falado, né? De sorte, então, que quem escolhe um embaixador tem que escolher com muita responsabilidade. Agora, vocês viram o que nós acabamos de ler. De sorte que somos embaixadores em Cristo. Irmãos, isso muito nos responsabiliza nos dias em que nós estamos vivendo. Isso faz com que nós passamos a ter mais responsabilidades conosco mesmo. Um embaixador, ele tem que ter responsabilidade com sua função, com seu emprego, com sua função. E nós, como cristãos que somos, sendo embaixadores de Cristo, nós também precisamos ter responsabilidade conosco mesmo. Você não levanta da cama, vou voltar a dizer, levanta da cama e sai em um dia, simplesmente por sair, sai de qualquer maneira e enfrenta um dia fazendo as coisas de qualquer maneira. Por mais que você que estamos falando do natural, mas temos que entender que o natural sempre tipifica o espiritual. Então você não levanta e sai da sua casa para fazer as coisas, para executar de qualquer maneira. Não, você é um embaixador, você tem responsabilidade. Outro dia falamos aqui sobre a postura daquele escravo que era filho do rei. Você levanta e sempre lembrando daquela história daquele escravo. Que embora você está em terras estranhas, embora você não está no seu país, mas você está representando o seu país. Então você não tem que andar cabisbaixo, então você não tem que andar triste, mas você anda como um filho do rei. É assim. E chega no final do dia, tudo aquilo que foi feito obteve-se sucesso. Lembrando sempre de José. Lembra que tudo que José colocava as mãos era abençoado, aquilo se tornava uma bênção de Deus? Assim é com você também. Você levanta, lê a Bíblia, faz o seu culto doméstico, ora e sai para a lida do dia. E tudo que você coloca as suas mãos é abençoado por Deus. Pois bem, meus irmãos, agora, somos embaixadores.
Nós acabamos de ler na Escritura que de sorte que temos o ministério da conciliação, né, da reconciliação. Isso faz parte de nós. Um embaixador, ele tem também essa função. Esta é uma das funções do embaixador. Reconciliar, conversar, né, fazer acordos. E assim também conosco, nós temos esse ministério da reconciliação. Mas, todavia, nós temos muito poder nas nossas mãos. Todavia, nós temos muita autoridade nas nossas mãos. Não o autoritarismo, não o excesso, o abuso de autoridade. Mas nós utilizamos a autoridade que nós temos com respeito, com segurança, na medida certa, dada por Deus. Graças a Deus que temos isso. Graças a Deus que temos autoridade e sabemos utilizar a nossa autoridade. Uma certa ocasião, alguém perguntou para o irmão Brana, aqui na mensagem, o Deus que é rico em misericórdia. Alguém perguntou para o irmão Brana, parágrafo 144. O irmão Brana diz, alguém me perguntou há não muito e disse, irmão Brana, você crê ter poder para fazer isso? Quem sabe você está enfrentando uma dificuldade. Mas você vai lembrar que você é um embaixador e você tem autoridade. Veja o que foi perguntado para o irmão Brana. Irmão Brana, você crê ter poder para fazer isto? Irmão Brana disse, eu não tenho nenhum, mas tenho autoridade. Graças a Deus. Sabe o que eu me recordo também, irmãos? Abrindo um parêntese aqui, daquele elefante que é levado para o circo e aquele adestrador, aquele apresentador, não sei como diz, carrega aquele elefante para onde ele quer com uma pequena varinha ou com uma simples cordinha, de modo que se amarrar aquela cordinha na perna de uma cadeira, aquele elefante fica ali. Ou seja, aquele elefante tem muita força, mas ele não tem noção da força que ele tem. Olha, eu não tenho nenhum poder, mas tenho autoridade. Isso é reconhecer a força que você tem. Isso é reconhecer a força que nós temos. E o profeta disse isso que vai te dar segurança neste momento. Todo crente tem autoridade. Todo crente. Se você recusa, você ficará onde está. Se você recusa essa autoridade, você não vai sair de onde está. Mas é tão bom quando a gente vê um cristão posicionado, cheio de autoridade, quer dizer, cheio de fé, né? Mas se você aceitá-la, ela fará excessivamente abundância, porque Deus é rico em misericórdia. Então são duas vertentes, ou você aceita ou você rejeita. Se você rejeita, você ficará onde está. Mas se você aceita, você fará excessiva abundância da presença de Deus, da misericórdia de Deus em sua vida. Já encerrando, o profeta diz aqui, tomemos um exemplo, de um pequeno policial de pé ali na rua. Já percebeu? Um policial pequeno, de pé ali na rua, suas roupas penduradas a metade fora dele. Quem sabe aquele policial tão magro e as roupas compridas, Ele é tão magro, o cap puxou suas orelhas para baixo. Que situação, gente. E ele anda ali onde os carros descem pelas ruas. 50 milhas, 80 quilômetros por hora, motores potentes de 300 cavalos neles, Hoje podemos dizer até uma velocidade maior, 100, 120, 140, tem pessoas que andam nessa velocidade, 150 quilômetros por hora. Há quem se arrisque, Ele não tem como parar nem sequer uma bicicleta. Um policial magrinho como aquele, uniformes folgados de tão magro, cap grande, tomando suas orelhas.
Ele não tem poder, não tem força para parar uma bicicleta, isso é correto. Mas basta que sopre aquele apito e levante sua mão e observe os freios rangerem. Ah, irmãos, aquele policial ele não tem força suficiente para parar uma bicicleta, mas ele tem poder, ele tem autoridade em suas mãos para parar uma carreta carregada, simplesmente com um apito e com um levantar de mãos. Ele não tem nenhum poder, mas ele tem autoridade. Quer dizer, ele não tem nenhuma força física, mas ele tem autoridade. A cidade está atrás dele. E o que acontece com um embaixador? Como nós dizemos no começo, o embaixador de um país em outro, ele está com o país todo atrás dele. Ah, irmãos, nós como embaixadores de Cristo, nós até podemos ter o inferno todo contra nós, mas nós temos que ter a certeza que nós temos um céu inteiro a nosso favor. Ah, isso te anima, isso te dá vigor para começar esse dia. E quando um homem ou uma mulher não se importa qual a condição você se encontra, você tem autoridade de Deus por uma promessa, porque Ele é rico e prometeu fazer muito e abundantemente. O nosso Pai, o nosso Deus. Se você disser para esta montanha, mova-te e não duvidar em seu coração, mas crer no que você disse, acontecerá. Você pode obter o que você disse. Você não tem poder, mas você tem autoridade. Então saia para a lida do dia. Saia com este vigor, com este ânimo de que você não tem força, você não tem poder, quer dizer, você não tem força, mas você tem autoridade para resolver os problemas, para fazer parar essa enfermidade, para resolver tudo o que você precisa neste dia. No final, você chegará com a vitória em suas mãos. Que Deus te abençoe, amado irmão. Vamos orar. Isso te abençoou, Senhor Jesus. Mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por esta palavra maravilhosa que nós ouvimos. Que o Senhor venha abençoar a cada pessoa, cada irmão, cada irmã que neste momento, ó Pai, com toda a sua autoridade, sai da sua casa para a lida do dia, carregando isso dentro de si. Abençoe a cada um, Senhor. Que isso venha estimular a fé, a vitória de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, amados irmãos. Fiquem com Deus e até nos vermos outra vez. Saber como era o seu rosto, embora eu